E desde já queria convidar então a deputada Luciane Carminati, né, para a gente dar início a esta atividade. A deputada Luciane vai falar então vai apresentar os dados do monitoramento do plano estadual de educação do estado de Santa Catarina, né, tecendo comentários e fazendo apontamentos sobre a aplicação do plano, sobre os desafios, né, sobre as questões que estão colocadas em jogo. Então, deputado Luciane Carminati. Bem, a Luciane vai aqui pela assessoria, que vai passar os dados para ela que ela pedir. Então, Luciane, deixo contigo a palavra. Seja bem-vinda a este seminário. Né? Muito grato por você aceitar esse desafio de participar desses 7 eventos conosco no estado de Santa Catarina. Então, bom dia, fico aqui contigo, até breve. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos e todas e todes que estão conosco através das redes sociais, acompanhando esse seminário virtual. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade, o convite que me foi feito e, da mesma forma, parabenizar tanto a Universidade Federal de Santa Catarina, como também o nosso deputado federal, Pedro Pizai, que é o idealizador desses seminários que antecedem o Seminário Internacional Paulo Freire Vygotsky. Nós estávamos acostumados, né, Márcio, a fazer presencial, olho no olho, né, conversando com os educadores, mas em função da pandemia precisamos também adequar, né, a nossa fala, nosso jeito, mas continuando a fazer a reflexão necessária e não perdendo o foco do ponto de vista de um planejamento estratégico para a educação. E eu gostaria, inicialmente, antes de começar a minha fala propriamente dita sobre o tema, chamar o Chico César, né, fazer o convite aí para todos, uma música linda, composição do Chico César também. Agora vou fazer uma canção minha e de Braulio Bessa. Quando eu li esse poema chamado Inumeráveis, que Braulio Bessa escreveu e publicou em sua rede social, eu já li com vontade de cantar, porque o tema é muito urgente. Ele dá nome às vítimas do Covid-19, porque para alguns são apenas números, mas eles são inumeráveis. São pessoas, pais, mães, filhos, amores, amantes, e são vidas, né? Então vou cantar esse poema lindo de Braulio Bessa. Obrigado, meu parceiro Braulio, por trazer a urgência dessa canção. André Cavalcante era professor, amigo de todos e pai de Pedrinho. Bruno Campelo seguiu seu caminho, tornou-se enfermeiro por puro amor. Já Carlos Antônio era cobrador, estava ansioso para se aposentar. Diva Teresa amava tocar seu belo piano de forma eloquente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Elaine Cristina, grande para-atleta, fez 3 faculdades e ganhou medalhas. Felipe Pedrosa vencia as batalhas, dirigindo Uber em busca da meta. Gastão Dias Júnior, pessoa discreta, na pediatria escolheu se doar.
Horácia Coutinho e seu dom de cuidar de cada amigo, de cada parente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Voz especial, benção vozinha, pra netos e filhos fazia banquete. Ivone Martins fazia um sorvete das mangas tiradas do pé no quintal. Zulmira de Souza, esposa leal, falava com Deus, vivia a rezar. O X da questão talvez seja amar, por isso não seja tão indiferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Então, esta música linda do Chico César, Os Inumeráveis, que falam de sonhos, de vidas, de projetos interrompidos, que dá nome às vítimas do Covid, nos fazem refletir o quanto falar de educação, falar de plano de educação, né, Plano Nacional de Educação, nos remete a falar de pessoas que tiveram suas vidas interrompidas. E a educação nada mais é do que projetar o futuro também para um mundo melhor. Então, eu gostaria de fazer esse link, né, essa junção, essa conexão, para que a gente não faça um debate do ponto de vista do monitoramento dos planos de educação, como se nós estivéssemos tratando aqui apenas de metas, estratégias, sem considerar que no meio disso tudo nós temos uma pandemia. Quando o Plano Nacional de Educação foi aprovado em 2014 e em Santa Catarina o estadual no ano seguinte, nós não prevíamos uma pandemia. Porém, um Estado enquanto nação responsável e que dá garantia às gerações futuras, precisa reorganizar o plano, mas não deixar de ter planos, objetivos e buscar resultados. Então, é isso que nós vamos tratar aqui. Então, nós vamos trabalhar com uma apresentação, né, sobre o monitoramento dos planos. Pode passar, quem está conosco aí, né? Então, os planos de educação, eles são o resultado desse debate, de lutas, de conquistas da sociedade, e os planos estão linkados, o nacional, o estadual e o municipal. Nós tivemos aqui, em relação ao nacional e o estadual, como eu falei, uma diferença de um ano. Então, o nacional vence em 2024 e o estadual, ele vence em 2025. Pode passar. Mas antes de nós chegarmos nessa construção dos planos de educação, nós tivemos um histórico de luta na educação brasileira e que também não para agora, né? Ela continua, inclusive, nesse momento. Nós tivemos aí, antes da Constituição de 88, por várias vezes, debates com relação ao percentual de investimentos em educação que garantiam em constituições no momento, em outras caíam, enfim, um histórico até chegarmos em 88, né, com a Constituição Federal, e aí nós temos então a universalização da educação. Depois de 88, nós tivemos 96 a LDB, uma legislação muito importante, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Depois disso, eu destacaria em 96 ainda o Fundef, que é o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, portanto, financiamento apenas do ensino fundamental.
2007, nós tivemos a criação do Fundeb, né? Já o financiamento de toda a educação básica. Em 2008, nós tivemos a criação da lei do Piso Nacional do Magistério, uma lei fundamental para garantia do tempo de estudo e planejamento e também um piso básico. 2010, tivemos a primeira CONAI, e nós tivemos aí, seguindo em 2014, a segunda CONAI, Conferência Nacional de Educação, e nós tivemos aí 2020, né, um marco também de muita luta, que é o Fundeb permanente, né, e que se não fosse a sociedade civil organizada através dos estudantes, das entidades ligadas à educação, dos sindicatos, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e também os parlamentares comprometidos, nós não teríamos aqui, nesse conjunto, a aprovação do Fundeb permanente, né? E, como eu falei, 2015, a Lei 16.794, que vem em sequência, né, a Lei Nacional, do Plano Nacional, a 13.005. Então, seguindo aqui, nós temos como que se dá o monitoramento dos planos de educação, né? Ele se dá em 4 dimensões aqui, pode passar, que é a qualidade do plano, né? Quais são, então, as suas metas e estratégias, a viabilidade, se ele é viável, vamos lembrar que tem um capítulo específico que trata do financiamento da educação, a implementação, então, o monitoramento permanente e a avaliação dos resultados. Seguindo ainda, no Plano Nacional, nós temos 20 metas. Aqui, rapidamente, né? Educação infantil, fundamental, médio, a inclusão, nós temos a alfabetização, a educação integral, na meta 7, o aprendizado adequado na idade certa, a escolaridade média brasileiro, né? Está aqui colocada como no mínimo 12 anos de escolaridade, uma meta ousada para a realidade. A alfabetização, então entra aqui o debate na meta 9 do analfabetismo funcional e de jovens e adultos, né? Funcional de jovens e adultos. A educação de jovens e adultos, a educação profissional, que na meta de Santa Catarina é uma meta também bastante desafiadora, triplicar as matrículas. A educação superior, a titulação dos professores a nível superior, né? A pós-graduação, a formação dos professores, a formação continuada, na meta 17, a valorização do professor, na 18, plano de carreira, na 19, gestão democrática e na 20, o financiamento. Em Santa Catarina, nós temos 19 metas, que, na verdade, quando se trata da meta do plano de carreira, a 18, ela foi juntada com a 17 e com a 19, então nós não temos 20 metas em Santa Catarina, nós temos 19 metas, mas que trazem todo o conteúdo do Plano Nacional. E aqui, como eu já falei, né, o plano estadual, aliás, a meta 18 do plano estadual que não foi, aliás, a meta 18 do plano nacional que não entrou no plano estadual, tá? Que a meta 18 era justamente essa meta que eu falava em relação ao plano de carreira docente, porque nessa meta está prevista os estados que não têm plano de carreira. No nosso caso, nós temos, né? O monitoramento e avaliação do plano, então, aqui entra para as pessoas entenderem como que está se dando esse monitoramento. Nós temos 2 estratégias de monitoramento dos planos. Ele é monitorado, primeiro, pelo INEP, né? Então, se o INEP, através do Ministério da Educação, não viabilizar os diagnósticos de cada estado, de cada rede de ensino, de cada município, nos dificulta muito esse monitoramento. Esse é um ponto que é importante. Mas também nós temos em Santa Catarina, seja bem-vindo, Paulo. Nós temos em Santa Catarina 2 formas de monitoramento do plano, e eu estou nas 2. Uma em relação ao TCE Educação, se vocês abrirem o site do TCE, lá tem um link, né? TCE Educação, é só clicar em cima, e o TCE Educação, ele tem uma composição formada pelo Ministério Público, MP de Contas, Undime,
a FECAM, a Assembleia Legislativa, então eu represento, né, a UNCM e a UDESC. Então, o Tribunal de Contas faz esse monitoramento meta por meta, inclusive tem um levantamento bem legal já dos municípios e o seu nível de financiamento, de acordo com a sua meta no seu plano municipal, vagas em creche, ensino fundamental e assim por diante. Então, nós temos aí esse monitoramento do TCE Educação e também da Comissão Estadual de Monitoramento e Avaliação do Plano Estadual de Educação, que é a SEMAPESC, que é formada pela Secretaria de Estado da Educação, o TCE e o Fórum Estadual de Educação. Nós também integramos a SEMAPESC. Então, são monitoramentos bem importantes para a gente não passar uma ideia de que ao final da execução do plano, a gente vai avaliar. Não, nós precisamos avaliar permanentemente. Bom, eu vou trazer alguns números aqui, de forma bem sintética, porque são 19 metas no estado, então não dá para a gente entrar em um debate muito profundo, né, em função do tempo. Mas vamos trabalhar aqui com a meta da educação infantil, que é a meta 1, pode passar. Nessa meta 1 do Plano Estadual de Educação, então nós temos na meta 1, o desafio dessa meta está subdividido em duas linhas, 0 a 3 e 4 a 6. Pode passar. O que a gente tem em relação à educação infantil? Pode ir mais adiante aqui. Já estamos lá na meta 1, pode passar. Aqui, meta 1, então. O que a gente tem nessa meta? Tá? Nós temos aqui a universalização que deveria ter ocorrido em 2016, de 4 a 6 anos, ou seja, nenhuma criança fora da educação infantil dos 4 anos em diante. Tá? Mas nós temos em Santa Catarina essa meta não cumprida. Ao invés de 100%, nós temos 93,9%, ou seja, temos mais de quase 23 mil crianças nessa faixa de idade fora do atendimento à educação infantil em nosso estado. 22.950, para ser mais exato. Isso de 4 anos em diante. Com relação de 0 a 3 anos, nós precisamos criar em Santa Catarina 36.194 vagas, tá? Por quê? Porque a meta aqui é atendimento de 50%. Veja que essas 36 mil vagas é para atendimento de 50% das vagas, tá? Nós temos em Santa Catarina, hoje, 53,5%. Então, vocês poderiam dizer, mas deputada, já atingiu 50%. Não, porque, na verdade, a meta, ela depende dos planos municipais. E quando foi feito o Plano Estadual de Educação, muitos municípios já tinham a meta de 50% e estabeleceram percentuais maiores. Então, no conjunto, nós precisamos ampliar 36.194 vagas para cumprir essa estimativa, não só de acordo com os 50% que eu havia falado, mas de acordo com os planos municipais de educação de Santa Catarina. Então, aqui um desafio do atendimento já à educação infantil. Seguindo, meta 2, então, ensino fundamental. No ensino fundamental, nós temos a questão da conclusão da idade recomendada, né? Que é a segunda parte da meta 2. 95% devem finalizar na idade certa, né? Nós temos um problema aqui, nós temos uma estagnação e uma queda nessa meta, principalmente em relação ao 9º ano do ensino fundamental, tá? Nós estamos distante da meta de 95%. Veja que os dados de 2019 apontam 78% a nível estadual, cumprimento dessa meta, 83% municipal e 96,4% na rede privada. Ou seja, nós, se continuarmos assim, não vamos cumprir a meta 2, que trabalha com duas linhas, né? 95% das crianças devem concluir
o ensino fundamental na idade certa, e também nós temos crianças nessa idade fora da escola. Em Santa Catarina, de 6 a 14 anos, nós temos 14.552 alunos fora da escola nessa faixa de idade. Muito grave isso. Eu estava olhando ontem um dado também, que saiu agora recentemente de um estudo em relação a todos os estados, que apontam que pós-pandemia esse número está ainda mais grave. Nós não temos o dado aqui de Santa Catarina ainda, né? Mas estamos com indicadores muito ruins, porque muitos alunos na pandemia abandonaram a escola, não respondem presencialmente indo à escola e não respondem remotamente, tá? Meta 3, então, importante aqui, ensino médio, né? Em relação ao ensino médio, que é um grande desafio também, e aparece como resultado na pandemia, é um desafio muito grande em relação ao ensino médio, que é o cumprimento, né, da meta de universalização até 2016 para toda a população dos 15 aos 17 anos de idade. E nós temos aqui, então, o primeiro indicador de 15 a 17 que frequentava a escola ou havia concluído. Nós deveríamos ter chegado em 2016 a 100%, a meta, e nós estamos em 2019 com 95%. Então, também uma meta não cumprida. E o percentual de população de 15 a 17, que não havia concluído a educação básica, também uma meta não cumprida em 2024. Pode passar. Além disso, então, meta 4, educação especial, a inclusão, né? Universalizar para o público da educação especial de 4 a 17 o acesso à educação básica. Nós também temos, em Santa Catarina, a meta de 100% em 2016, e nós tínhamos 86,7% em 2010. Não temos uma avaliação aqui maior, né? Mas eu quero apenas trazer aqui o decreto, acho que era 10.502, se não me falha a memória, né? Um decreto federal que nós conseguimos, felizmente, derrubar junto ao STF também, porque esse decreto permitia que os pais escolhessem onde colocar os filhos especiais, ou seja, tanto numa escola regular como também numa escola especial, abrindo a margem para a gente ter o fim da inclusão na rede regular. Nós conseguimos um grande debate, inclusive Santa Catarina foi o primeiro estado que fez uma grande audiência rechaçando esse decreto, e isso serviu inclusive de estudos, análises do próprio Supremo Tribunal Federal e da contrariedade em relação ao decreto que caiu, né? Então, pode passar aqui. Meta 5, alfabetização. Alfabetizar todas as crianças aos 6 anos de idade, ou até, no máximo, 8 anos no ensino fundamental. Essa meta, na nossa avaliação, nós não conseguimos medir o ano passado ainda em função da pandemia, mas é uma meta que tende a cair bastante em relação à alfabetização, porque não se dá alfabetização sem a presença do professor, né? Sem o contato, sem o acompanhamento. Então, aqui fica esse registro. Se vocês olharem a meta, ela fala da leitura, da escrita e da matemática, com metas a serem seguidas e indicadores ainda de 2016, que é o último dado que a gente tem, mas que também não deve melhorar, ao contrário, deve piorar esse indicador. Pode passar. Educação em tempo integral, um grande desafio. Nós tínhamos, nos governos anteriores, no Ministério da Educação, um programa chamado Mais Educação, né? Esse programa, ele está em fase de desmonte, eu diria, essa é a avaliação que a gente tem, e muitos municípios estão construindo alternativas
de acordo com a sua realidade. Mas a meta falava em quê? Oferecer tempo integral para no mínimo 65% das escolas públicas e ao menos 40% dos estudantes. Tem que ter essa combinação. Estamos muito, muito, muito distantes da meta. Estamos com 16%, né, da meta executada em tempo integral, quando era 40%, em relação aos alunos, e em relação às escolas, 34% era em 2019, quando a meta era 65%. Tá? Aprendizado na idade certa, pode passar, meta 7, fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades e melhorar o fluxo escolar. Então, aqui também tem a ver com o IDEB de cada município, de cada estado. Agora nós temos um diferencial no Fundeb, né? Que o Fundeb também trabalha com um valor maior de acordo com o IDEB do município. Isso é um grande desafio para nós, essa regulamentação. Eu vou passar rápido aqui a escolaridade na meta 8, né? Então, nós temos no mínimo 12 anos de estudo até o último ano da vigência do plano, né? Elevar a escolaridade média da população, né? População adulta. Aqui, eu acredito que quando avaliarmos esse período da pandemia também vai cair muito, né? Em função da evasão que nós tivemos, principalmente no ensino médio e nos últimos anos do ensino fundamental. A meta 9, alfabetização e EJA, elevar a taxa de 15 anos ou mais de idade para 98% até 2017, né? Então, a taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais, né? E, seguindo, então, a meta 10, nós temos a EJA integrada à educação profissional. Aqui o número é assustador, oferecer no mínimo 10% de matrículas de educação de jovens e adultos no ensino fundamental e médio de forma integrada à educação profissional. Nós temos 1,2% da matrícula. Estamos, né, 10 vezes atrás, se olharmos, né, percentual. Uma meta quase, eu diria que impossível de ser atingida, dado o que está se fazendo com a educação de jovens e adultos e o ensino profissional. A meta 11 é triplicar as matrículas da educação profissional de nível médio. Também, né, nós temos 65 mil matrículas de nível médio, enquanto nós teríamos que chegar a 182 mil. Então, 3 vezes menos aqui, arredondando. A meta 12 do ensino superior, articular com a União a elevação da taxa bruta de educação, de matrícula na educação superior para 55% e a taxa líquida de 40% dos jovens de 18 a 24, né? Então, aqui também uma meta que está caminhando, mas ainda não atingimos. A meta 13 de titulação do ensino superior, ampliar a proporção de mestres e doutores. Aqui uma meta que está um pouco melhor, né? Se olharmos o nível de mestrado e doutorado, 2018 nós tínhamos os docentes na educação superior 77,8% com mestrado ou doutorado, e a meta é 80% até 2024, acho que nós vamos atingir essa meta. E em relação a docentes com doutorado no ensino superior, a meta é 40% em 2024, mas em 2018 já estávamos com 37%. Então, aqui devemos atingir essa meta, na minha avaliação. A meta 14, fomentar em articulação com a União a elevação gradual do número de matrículas, de modo a atingir 2.400 mestres e 900 doutores em Santa Catarina até o final do plano. Nós já atingimos isso em 2018, tá? Meta cumprida. A meta 15, formação continuada, né, que é em colaboração entre os 3 entes federados, no prazo de 1 ano, uma política estadual de formação inicial, então a habilitação, né, do profissional, e continuada. Então, aqui eu diria basicamente o seguinte: nós avançamos na inicial, mas na continuada não.
nós não temos uma política de formação permanente específica na área de atuação do professor, mas também combinada com uma formação geral. A meta 16, formação continuada e pós-graduação de professores, né? Professores da educação básica com pós-graduação lato e stricto sensu, a meta é 75% e nós estamos com 57,5%. E professores da educação básica que realizaram cursos de formação continuada, 62,9%, e a meta é 100%. Aqui, na minha avaliação, tem muito a ver também com o IDEB, né? Qualidade na educação significa investir em valorização e formação continuada. E aí eu falo da meta 17, né? Que é a valorização e plano de carreira. Aqui nós estagnamos, né? Porque não tem valorização e plano de carreira com piso magistério, né? Nós temos que ter piso graduação e piso especialização. Então, aqui também, né, temos desafios da União e dos estados e municípios. A meta 18, a gestão democrática, nós precisamos avançar muito na meta 18, entendendo não só eleição de diretores, mas a gestão democrática da educação, né? Inclusive, a meta fala em lei específica de gestão democrática, tanto na educação básica como superior. Vocês estão vendo aqui a nomeação de reitores que, inclusive, não obtiveram o melhor coeficiente eleitoral e foram indicados pelo ministro e pelo presidente da República. Então, isso é um desmonte do ponto de vista da gestão democrática, e também temos a polêmica da eleição de diretores, que tem um entendimento, uma jurisprudência que diz que é inconstitucional. Aqui deve estar saindo nos próximos dias uma recomendação do Tribunal de Contas em relação a isso, pelo que eu tenho conhecimento, tá? Já que tem essa jurisprudência, mas o Tribunal de Contas entende que é fundamental ter mecanismos de escolha, né? De debate, de discussões sobre o diretor, né, o gestor da escola. Bom, sobre a questão do financiamento, eu quero trazer aqui alguns dados que eu acho que são bem importantes do ponto de vista do financiamento, porque nós temos uma meta a atingir, 7% no mínimo, né, no 5º ano, que aqui no estado de Santa Catarina seria no ano passado, né? Nós, no ano passado, completamos, então, 5 anos do Plano Estadual de Educação. E nós deveríamos ter atingido 7% do PIB. No entanto, se nós considerarmos, juntando o investimento nos municípios, nos 295 municípios, no Estado e também na União, nós ficamos com 4 pontos, deixa eu conferir o dado aqui, nós não atingimos, deixa eu pegar o dado aqui correto, para passar para vocês, nós não atingimos esse percentual do ponto de vista, foram 4,58, se não me falha a memória aqui, deixa eu conferir. Juntando, então, os 3 investimentos aqui, né, tanto o município quanto o estado, como também a nível federal, as 2 universidades federais, os institutos federais, toda a rede estadual e também os municípios, nós chegamos a, deixa eu olhar aqui, então, nós temos aqui o PIB estadual 1,69, tá? Estava olhando hoje de manhã esse dado aqui, conferindo. E também tem um outro dado que eu acho que é importante aqui trazer, que é com relação aos municípios que mais gastam em educação, né? Os mais pobres são os que investem o maior percentual do PIB, e os mais ricos são os que investem o menor percentual do PIB em Santa Catarina. Então, isso é revelador também, né? Muito importante para a gente esse número, 4,58, tá? Então, de onde sai esse percentual do PIB?
A União investe em Santa Catarina, na rede federal, 0,8%, a rede estadual, 1,69%, e os municípios, somando tudo, 2,09%. Então, nós temos 4,58% do PIB, menos 2,42% do PIB em educação em Santa Catarina. Então, estamos longe da meta, né, que é 7%, e mais longe ainda da meta de 10%. É importante dizer isso. E também, os investimentos em educação, nós tivemos, em função dos inativos em Santa Catarina, menos, né, 3 bilhões na educação que não foram investidos, se considerarmos os inativos que entraram na folha da educação. Se considerarmos a renúncia fiscal, nós temos aí um recurso na ordem de 13 bilhões de reais, né, que foram desvinculados da educação. Então, é um percentual bastante alto, né, de não investimentos em educação. Meta 19, portanto. Seguindo, é isso, então, e aí vocês têm a nominata, né, nessa tabela, a nominata de quem, então, integra tanto a CEMAPESC, que é a Comissão de Monitoramento dos Planos Municipais e Estadual de Educação, e também a Comissão de Elaboração do Relatório, né? Quem está cuidando desses relatórios. Então, eu termino aqui a minha apresentação dizendo basicamente o seguinte: nós estamos discutindo números, dados, informações, mas para qual educação? Para que a gente quer uma educação de qualidade, né? E o que é qualidade na educação? E aí eu trago uma reflexão que eu acho importante fazer, né? E tem aqui o texto, né? Que logo após, então, o término da Segunda Guerra Mundial, esta carta foi encontrada num campo de concentração nazista, contendo a seguinte mensagem dirigida aos professores: prezado professor, sou sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhum homem deveria ver. Câmaras de gás construídas por engenheiros formados. Crianças envenenadas por médicos diplomados. Recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas. Mulheres e bebês fuzilados e queimados por graduados de colégios e universidades. Assim, tenho minhas suspeitas sobre a educação. Meu pedido é: ajude seus alunos a tornarem-se humanos. Seus esforços nunca deverão produzir monstros treinados ou psicopatas hábeis. Ler, escrever e saber aritmética só serão importantes se fizerem nossas crianças mais humanas. Acho que esse é o sentido da educação, né, Márcio? É um plano nacional, estadual e municipal de educação que, mais do que garantir o acesso à educação, que é um direito do cidadão, mas para qual educação? Para que mundo? O que a gente quer dessa educação? Tornar máquinas seres que constroem a morte ou criar, construir sujeitos que constroem a vida, a dignidade e a solidariedade humana? É isso. Obrigada. Obrigado, deputada Luciana Carminati. É muito bom te ouvir. Depois eu vou ler para ti alguns comentários que estão no YouTube. Mas na tua última fala me recordou, evidente que a gente não pode deixar aqui de lembrar que o Freire completaria neste ano 100 anos de nascimento, né? E tem uma expressão dele que diz que separa a ideia de instrução e de educação, né? Dizendo que educação é um ato eminentemente político. A instrução está circunscrito numa área de conhecimento prático, e a educação não, ela amplia, ela é uma atividade eminentemente política, né? E, portanto, essa carta que tu acabaste de ler, ela dá conta disso, né? De qual é a formação que pessoas a gente quer né, formar a partir da nossa atividade de educação. Deixa eu ler alguns comentários para ti aqui, Luciane.
Bom, eu fiz um aqui, eu não pude deixar de fazer, eu estava também acompanhando aqui, né? E eu fiquei espantado com o dado que tu traz sobre as 23 mil crianças sem vagas em escola de educação infantil em Santa Catarina, né? Fiz um comentário como achei lastimável essas crianças, 23 pessoas que não vão ter garantido seu acesso, né, ao direito de uma educação nesse sentido mais amplo, né? E a Isabela Camini, que está nos assistindo também, diz o seguinte, a professora Isabela: cada vez que ouvimos a Carminati, nos convencemos de que sem luta não alcançaremos o direito à educação para todos e para todas. Então, a fala da Isabela. A Rita de Cássia diz: bom dia a todos. Rita de Cássia Pereira, do SEI Santa Inês, São José, Santa Catarina. A alfabetização remota é um desafio, diz ela. A Tânia Gomes, bom dia. A Rita também fala sobre que a valorização do professor e da professora é essencial. Nós vamos ter depois uma fala específica sobre este tema, num sentido mais amplo. O Juan Ri, muito importante aplicarmos periodicamente metas para termos uma noção atual da realidade da nossa educação. A gente vai fazendo e atuando, cada um no seu quadrado, né, Luciano? E a gente não consegue olhar a árvore. De repente a gente sobe, olha a floresta e vê o quanto uma parte dela está desmatada e não existe mais. O quanto a gente não vê mais flores, o quanto a gente não vê mais brotos. Então, fazer este momento é muito importante. A professora Josemara Triches, que já esteve conosco aqui numa das sessões de seminários que a gente realizou, faz uma pergunta aqui, uma indagação a você, Carminati. O que se espera, qual a meta com o trabalho que a senhora está iniciando na Alesc de revisão do plano de cargos e salários do magistério em Santa Catarina? Como foi o início do trabalho essa semana? Pergunta a Josemara. Como nós não temos mais nenhuma inscrição, sim, a Rita de Cássia também fala, sempre é tirado os investimentos da educação, infelizmente com a pandemia isso só piorou. Então eu deixo contigo então aí a resposta e os comentários também, né, se você possa dialogar nessa relação dialógica que a gente estabelece aqui contigo e com quem está nos assistindo, né? E já que tu faça as suas considerações para a gente ir te agradecendo já em nome da coordenação. Deixo contigo a palavra. Então, acho que tem várias falas aqui, eu vou tentar juntar todas elas, né? Agradecer muito a interação. A Lúcia Camini é, nossa, uma figura extraordinária, né? É muito bom aqui lembrar de ti, né, Camini? A gente já teve tantas lutas em conjunto em defesa da educação, que me faz lembrar de uma trajetória, né? Quantos educadores e educadoras nesse país ajudaram a construir o Plano Nacional, né? Quantas lutas, paralisações, movimentos, seminários, reflexões. E eu lembro sempre aqui, quando nós não tínhamos governo que referendava as conferências, e a sociedade civil, mesmo assim, fez a sua parte. E eu trago aqui a memória do CONED, Conferência Nacional de Educação, chamada pelos movimentos e sindicatos em Belo Horizonte, em 97. Eu estava lá. E vejo que, por isso que eu tenho, assim, muita certeza, né? Não sei se foi a Rita quem falou aqui da organização, né? Do quanto a gente se organizou para lutar e o quanto que temos hoje é muito mais resultado da luta organizada, né? Inclusive dos governos que implementaram resultado da luta organizada, que foi para dentro do governo, né? Então, só quero fazer esse registro. E a Rita traz aqui essa questão da valorização dos profissionais da educação, e eu acho que aqui está um grande entrave, né? Se vocês olharem o último capítulo que eu falo do financiamento da educação, o quanto nós estamos distante. Mas eu quero trazer duas informações aqui que eu acho que eu não citei, que foram levantadas aqui sobre avaliação, a alfabetização remota, que a Rita trouxe, né? E a importância da gente entender esse momento de pandemia. Veja bem,
Na semana que passou, a Secretaria da Fazenda do Estado apresentou os números da educação do ano passado, tá? De investimentos. Eu tenho um quadro aqui, depois eu posso socializar para vocês. Investimentos que caíram no ano passado, 95% a menos em Vale Transporte, 93% a menos em passagens, 91% a menos em livros e kits de ensino, 69% a menos em transporte escolar, 44% em energia, 34% em auxílio transporte, 32% em água e esgoto. Ou seja, o Estado gastou menos em infraestrutura no ano passado na educação. Pasmem, esse recurso deveria ter ido para onde, então? Deveria ter ido para valorizar professor, que trabalhou muito mais, para aquisição de tecnologia, né? Poderia ter ido para isso, e também para melhorar nossas escolas. E não foi nada para isso, porque o investimento em educação no ano passado, mais uma vez, não atingiu os 25%. Então, eu quero só fazer esse registro aqui, porque é algo bem atual, e agora, quando a Rita falou, eu me lembrei desse número que me chocou, e na semana passada, quando a Fazenda apresentou, eu disse, escuta, e por que não investiram nisso? Como é que vocês vêm aqui dizer que não deu para aplicar 25, porque caiu, né, os gastos em infraestrutura, mais agora não lembro o valor exato, não vou falar para não cometer erro, mas caiu tudo isso, joga para tecnologia, joga para obra. Não, simplesmente não houve redimensionamento desses percentuais. Então, eu acredito que isso é muito ruim, né, trazendo aqui essa informação bem atualizada, que é do fechamento dos investimentos no ano de 2020 em educação em Santa Catarina. E a Jucimara faz um questionamento sobre o plano de cargos e carreira, o que a gente quer com isso. Então, prof, é o seguinte, hoje é a primeira reunião dessa comissão mista, a primeira, 5h30 da tarde, temos a confirmação da presença do secretário da Fazenda. E o que nós queremos com essa comissão? Nós queremos, em primeiro lugar, abrir o debate sobre os números da educação e da receita do Estado, porque nós estamos com arrecadação recorde em Santa Catarina, nós não temos os 25% aplicados, nós temos uma lei federal, uma lei do presidente Bolsonaro, a Lei Complementar 173, que impede não só aumento, mas impede reajuste da inflação, né? Nesse período até dezembro deste ano. Então, o que a gente quer? A gente quer abrir o debate para as pessoas se conscientizarem que o que está acontecendo é muito cruel, um plano de carreira achatado, congelado, Estado com recurso em caixa e a União dizendo que não pode valorizar professor e um plano nacional dizendo que tem que valorizar professor. Então, nós vamos, em 60 dias, produzir estudos, leituras, né, pré-projetos de lei, mas como se trata de questões financeiras, quem tem que enviar é o Executivo. Então, nós vamos fazer o trabalho, são 7 deputados, eu coordeno essa comissão, foi de nossa iniciativa, e ao final a gente vai apresentar ao governo do Estado pré-propostas para o ano que vem. Torcendo, Jucimara, que no ano que vem essa lei não seja prorrogada, porque aqui um alerta a vocês. Tem um movimento nacional, né, de prefeitos e governadores para estender a validade da 173 até o final do ano que vem. Aí, né, nos segurem, porque não tem condições nenhuma. Então, acho que eu respondi aqui, né? Quero agradecer a oportunidade, Márcio, e sempre me colocar à disposição. Deputada Renato, só mais 2 comentários, só para te saber que estão aqui, né? Depois que eu te falei. Então, aí, Cissa Moroso, diz muito orgulho dessa mulher que me representa na educação e na política, estamos na luta desde 1990. A Marcela dos Santos Couto bate palmas aqui à sua fala. A Rita fala que, verdade, muitas lutas pelos nossos direitos, participei de várias nesses 23 anos. A Vera Freitas fala sobre um importante espaço de formação. Exatamente, trabalhando, cobrando e sem reposição salarial, comentário da Rita. E esta lei ainda, a Rita completa, essa lei é muito cruel.
E a Josemara agradece aqui com um aplauso da sua fala. Deputado Luciano Carminati, gratidão, muito bom te ver. Espero que logo acabe essa pandemia, todos e todas vacinados e vacinadas, e a gente possa se encontrar, né? E eu posso te dar um abraço. Obrigado, viu? Grande abraço a todos e todas e todes. Fiquem bem, cuidem-se. Fique bem você. Cuide-se, é o